tem hoje. A gente é 100% remoto. A gente não tem escritório, não tem endereço, é o Discord o nosso endereço. Apesar de estar na moda aí o chat GPT, né, o LLM, né, o que resolve mais problemas para as empresas, na verdade, é o machine learning, né? E a nossa missão não é ser um RP, a nossa missão é fazer com que a empresa esteja o mais satisfeita possível com o RP que ela já tem. Olá, ouvintes do ERP Summit Podcast. Estamos aqui em mais um episódio do maior evento global sobre software e gestão empresarial. Eu sou Dama Roman, host do ERP Summit Podcast. Ao meu lado, Matheus Trevini, jornalista do portal ERP, e recebemos convidados muito especiais da Snap Technologies. Hoje temos aqui Ricardo Junqueira, CEO e cofundador da Snap, e temos também Luciano Medeiros, CTO da Snap Technologies e cofundador. Muito obrigada por terem aceitado esse convite para participar aqui de um episódio que eu tenho certeza que vai ser de muitas trocas de insights. Prazer é nosso. Prazer é nosso. Muito obrigado a presença de vocês aqui no RPCast, é muito bacana tê-los aqui conosco. Bom, para começar, eu queria saber um pouco da história de vocês. Eu queria entender como que vocês se conheceram, como surgiu a ideia da empresa de vocês. Conta pra gente um pouquinho. Legal, vamos lá. Eu vou começar contando, mas você também pula no meio aí. A gente se conheceu, na verdade, há bastante tempo. Quando a gente entrou na Sony Eletrônicos, em 1998. E, naturalmente, naquele momento, a gente não tinha a menor ideia do que nos esperava, né, pela frente. Mas lá na Sony a gente enfrentou um desafio, eu na área de negócios, na área de vendas, e o Luciano ali na área de tecnologia e desenvolvimento, que é mais ou menos o que a gente resolve hoje, né? Naquele momento a gente estava implantando um ERP dentro da Sony, e a gente sentia que algumas coisas, algumas atividades específicas da operação da Sony, o RP não conseguia reproduzir da maneira como a gente queria. Sim. Então a gente, naquele momento, desenvolveu um sistema que foi integrado ao RP e que fazia toda uma parte de planejamento orçamentário, integração com a fábrica, toda a parte de produção, demanda, etc. Essa parte a gente... É tipo uma API, por exemplo. É um aplicativo, é um software integrado. Naquela época acho que não tinha API, né? Não, né? Não tinha. Não tinha mesmo. API É verdade, época. não tinha. Seria 2000 e pouco, né? Isso, foi... Mas você adiantou muita história, cara. Então vamos voltar um pouco. Então vamos voltar Conte mais isso. Vou contar aqui a história de Cinderela nossa aqui, ó. Seguinte, eu saí do Rio de Janeiro, trabalhava no mercado financeiro, né? Trabalhei na Bradesco Corretora, no Pactual, né? Numa software house. E aí recebi uma proposta para vir trabalhar na Sony. Só para vocês terem uma noção de valores naquela época. Eu era um programador, eu ganhava R$2.000 no Rio de Janeiro e para trabalhar na Sony ofereceram R$6.000. Então eu virei para minha mãe e falou, ó, não conheço São Paulo, mas eu vou para lá. Vamos embora, vamos enfrentar. 3 vezes lá. Você é um carioca da gema? Sou um carioca da gema, da Ilha do Governador, nascido em Bom Sucesso. Opa! E aí quando eu cheguei aqui em São Paulo, né, fui fazendo as entrevistas no ano de 98 lá na Sony, aí eu cheguei... Primeiro, né, que aqui ia dar certo. Do meu lado, no banco do metrô, tinha uma senhora japonesa, e eu nervoso ali, né? Ai, caramba, eu vou trabalhar na Sony, meu sonho e tal, né? Aí ela, não, vai dar certo, tal, não sei o quê. Depois eu descobri que essa moça era secretária do presidente da empresa, era a Dona Helena. Nossa! Essa parte eu não sabia. Dona Helena sentou do meu lado. Aí eu cheguei na recepção, tô sentado de um lado e tem um carinha sentado do outro lado. E esse carinha, né, a gente ali e tal, né, chegou, pô, cara, vou fazer minha entrevista hoje. Ele, eu vou começando hoje aqui. Pô, boa sorte e tal, tomara que a gente se veja. Era o Ricardo. Gente. Olha Ali, só! na sala de recepção da entrada da Sony. Meu Deus. Os nossos caminhos meio que se cruzando já ali. Que bacana. Bom, E foi assim. Foi assim. E aí a gente, enfim, eu na área de vendas, na área comercial, marketing, e o Luciano em desenvolvimento, em tecnologia.
E fica até emocionado, né? Se eu começo a rir também, eu começo a lacrimejar, tá? Não se espantem assim, tá Legal. bom? Mas é emocionante mesmo. É emocionante porque é uma vida inteira, né? E a gente... Enfim, lá atrás a gente desenvolveu esse sistema para trabalhar junto com o SAP, não integrado via API na época, mas conversando, recebendo informações do SAP e mandando informações de volta para o SAP. Então era um complemento ao SAP, né? E foi aí que nasceu a ideia da Snap, né? Eu trabalhei durante 20 anos como executivo da Sony, e o Luciano também bastante tempo, passou por outras empresas também. E quando a gente conversou aí no final de 2018, início de 2019, a gente lembrou, né, um pouco do que aconteceu lá na Sony, e a gente resolveu começar a Snap um pouco com essa proposta. No início a Snap tinha um produto que ajudava nessa parte de planejamento do ERP, né, que era um produto muito parecido com o que a gente tinha desenvolvido na Sony lá atrás. A gente saiu vendendo esse produto para o mercado. E quando a gente começou a vender esse produto, as empresas onde a gente estava implantando esse software de planejamento começaram a virar para a gente e falar assim, olha, o meu RP, ele não faz isso, ele não faz aquilo, ou ele não faz exatamente da maneira como eu gostaria que ele fizesse. Esse foi o primeiro produto da Snaps. Esse foi o primeiro. Aproveitando essa pausa que a gente teve aqui, ainda queria explorar. Vocês vieram de uma carreira corporativa, certo? Uhum. E de onde surgiu essa virada de chave da veia de empreendedor? Como que surgiu essa conversa, esse desejo de começar uma empresa, né? Já tinham aí todo um histórico, você da área de desenvolvimento, você da área comercial. Como que surgiu realmente essa ideia? Então, eu tinha uma ideia, eu tirei alguns meses sabáticos e fui fazer alguns cursos. Fui fazer um curso, passei 2 semanas em Stanford, por exemplo, fazendo um curso lá que me abriu muito a cabeça. E eu comecei a ficar com vontade de empreender. Eu tinha uma boa experiência como executivo, eu fui presidente de uma divisão da Sony durante 6 anos para a América Latina, mas eu nunca tinha pensado em empreender na minha vida. Mas esse curso especificamente começou a abrir um pouco a minha cabeça. E eu tinha uma ideia de um aplicativo para educação e eu precisava de um CTO. E aí a primeira pessoa que eu lembrei foi o Luciano, né? Porque nesse projeto lá atrás na Sony, assim, eu conversava com ele e explicava para ele do ponto de vista de negócio o que eu queria, ele entendia perfeitamente e conseguia traduzir em sistemas. E não só isso, não só ele programando, mas ele coordenando outras pessoas para fazer isso daí, e sempre me chamou muita atenção. Então eu falei, putz, o Luciano seria o CTO dos meus sonhos. E eu chamei ele para conversar, fazia um tempo que a gente não se via. Só que daí ele me contou dessa outra ideia que ele tinha, né, desse software de planejamento para empresas, para ajudar a preencher um gap que alguns RPs não conseguem preencher, não sei o quê. E ele foi me contando. Resumo da ópera. A gente falou, não, essa tua ideia é bem melhor que a minha. Só que ele estava trabalhando na época, né? E aí a gente começou meio que no mundo das ideias e aí depois que ele tomou a decisão de deixar de ser executivo para pular para dentro. Não foi fácil. Eu trabalhava na Qualicorp, tinha um excelente salário, tinha equipe, né? Trabalhar numa grande empresa, né? Muito diferente de uma startup, porque numa grande empresa você levanta a mão, ó, preciso de recurso, preciso de pessoa, preciso daquilo, essa pessoa não tá boa, troca. E na startup você tem que assumir o papel de fazer tudo. Você tem que se tiver sujo e você não for lá e limpar, ninguém vai limpar, entendeu? Então, você tem que botar a mão na massa e fazer acontecer. E isso acabou desenvolvendo, né, várias habilidades novas, né? Lidar com pessoas, não só a coisa técnica, né? Mas o mais difícil mesmo para tomar decisão é a questão financeira, no final das contas, né? Olha, eu estou saindo de um salário executivo alto, que eu tenho toda a tranquilidade da minha família. Chega um louco que eu conhecia há um tempo atrás, com uma conversa. Uma conversa, não é à toa que ele é o comercial, né? Com aquela conversa sedutora, né? Não foi igual o Steve Jobs falou lá pro
pro ex-presidente da Pepsi, né? Ó, para de vender água, mas ele virou para mim e falou assim, ó, você quer continuar aí, nós vamos fazer juntos 50 anos de idade. Você quer continuar trabalhando para os outros ou quer fazer alguma coisa diferente? Justo. Aí isso que eu fui para casa, virei para minha esposa, falei, olha, você banca esse tempo que a gente vai estar investindo em fazer a coisa crescer? Ela, não, vai que se for para dar certo, vai ser a melhor coisa que vai acontecer para nossa família e o que a gente vai deixar para os nossos filhos, né? Então é isso que... Isso em 2018, né? Isso, final de 2018. Final de 2018, 2019. A gente começou a empresa em 2019. E vocês tinham um único produto. E como foi se desenvolvendo ao longo desses Na verdade, anos? não tinha produto nenhum. A gente começou... nenhum produto. A gente começou só com o nosso know-how. No mundo do RP, né, vocês sabem que existem muitos profissionais de tecnologia, que é o cara de vendas, que é, no caso do SAP, o SD. No caso de Oracle, é o cara de sales, né? Então é muito segmentado, né? Vou dar o exemplo do SAP, que eu acho que é mais fácil para todo mundo. O SD é vendas, o MM é materiais, o PP é produção, o FI, o CO é... Então é muito difícil você encontrar um profissional que entenda de tudo aquilo ao mesmo tempo. E eu tive, por ter trabalhado tanto tempo na Sony no mercado financeiro, né, a felicidade e o prazer de poder trabalhar em todas essas áreas. Então eu tenho uma visão única de um RP. Eu explico, eu converso em todas as áreas. Eu sei o impacto de uma área até a outra, né? Então, esse conhecimento que foi proporcionado pelas experiências que eu tive com esse cara lá na Sony, com outros profissionais de outras áreas, fizeram com que a gente criasse um produto tão diferente lá na Sony que a gente ganhou um prêmio chamado Kaizen Activity, como o melhor produto de auxílio à tomada de decisão. Ganhamos de Estados Unidos, de Europa, entendeu? E falei, pô, não é possível que isso não vai servir para mais ninguém, só vai servir para a Sony, né? Então, quando a gente estava conversando, falou, cara, a gente fez aquilo lá e era incrível. Será que outras empresas não iam pagar por aquilo hoje? Né? Será que todos os RPs têm que cumprir o seu papel? Eles vão cobrir 80% das empresas. Finanças, todos têm que trabalhar iguais e eles não podem personalizar para todo mundo. Né? É impossível deles fazerem isso. Então eles deixam o mais aberto possível para cair mais empresas ali dentro, só que as empresas se perdem porque é muito complexo. É muito bonito um sistema de RP porque ele cumpre tudo. Pô, funciona na Petrobras, funciona no governo americano. Entendeu? Então, a gente consegue extrair desse RP os atalhos que fazem com que ele funcione para cada empresa de forma particular e a gente isola isso sem mexer no núcleo do RP, fazendo com que ele funcione melhor para cada uma das empresas. Entendeu? Então, essa foi a nossa ideia. A gente fez isso na Sony. Não é que a gente, tivemos uma ideia e vamos criar isso do zero. Não, nós já fizemos, já testamos, já ganhamos até prêmio. Então, a gente quer só pegar um pouquinho daquele conhecimento e aplicar no mercado aqui do Brasil. Mas demorou um pouco para a gente fazer uma versão web. Então, assim, a gente tinha uma referência muito forte daquilo que tinha sido desenvolvido na Sony, mas produto mesmo, a gente não tinha ainda. Então, o primeiro ano e meio foi desenvolvendo, programando, né? E a gente tinha uma referência muito forte de uma versão desktop daquela solução, e a gente precisava passar para a web. Então, no início, a gente não tinha nem o produto exatamente, a gente foi desenvolvendo, e a partir do momento que chegou num certo ponto de maturidade do produto, a gente começou a vender. Mas no início, para gerar receita, a gente foi fazendo outras coisas. A gente fez CTO as a Service para algumas empresas, para gerar receita, e a gente estrategicamente não buscou nenhum investidor naquele momento. A gente acredita muito que a empresa precisa se provar desde o início. Então você precisa da tua geração de caixa, mesmo que seja pequena, mesmo que seja com uma estrutura pequena e que faça com que você cresça num ritmo um pouco mais lento, porque você não tem recursos abundantes ali, mas a gente acredita muito que o modelo de negócio precisa se provar desde o início. Então, estrategicamente, a gente não buscou nenhum investidor.
E foi dessa pequena geração de caixa, fazendo CTO as a Service para algumas empresas, a gente foi contratando as pessoas, foi ajudando o Luciano a criar o produto mesmo. Depois de 1 ano e meio, quase 2, a gente estava com ele pronto e aí sim a gente começou a implantar. Isso em 2020 já. 2020, e aí no final de 2021 a gente já estava com ele quase pronto. E isso no meio de uma pandemia, né? Exatamente. Pandemia. Foi exatamente no meio da pandemia. E quais foram os maiores desafios durante esse período? O primeiro foi o mais incrível, que é o nosso modelo que a gente tem hoje. A gente é 100% remoto. A gente não tem escritório, não tem endereço, é o Discord o nosso endereço. A gente usa o Discord. Teams também. E aí o legal do Discord, diferente de Teams, Meeting, qualquer outra ferramenta, é que o Discord você cria lá as salas, que são os canais de voz, e é como se você estivesse no escritório virtual. As pessoas chegam, ligam o seu computador de manhã, o fulaninho já está ali sentado programando. Eu consigo a qualquer momento entrar lá, acompanhar, falar com ele, tirar. É muito interativo. E essa experiência, né, além de ser um redutor de custos, né, porque a gente não teve que arcar com aluguel, esse tipo de coisa no começo, a gente conseguiu encontrar talentos em todo lugar do Brasil. Quantas pessoas tem na equipe de vocês hoje? A gente está indo para 20 pessoas, logo mais. 20 pessoas. Está muito próximo disso. Iniciaram com duas lá em é. 2018. Duas e um estagiário no início, né? Exatamente. E aos poucos o negócio foi crescendo. E de novo, assim, com caixa gerado pela operação. Isso. Felizmente a gente não teve que colocar nenhum dinheiro, a não ser o nosso tempo, que naturalmente custa, mas muito feliz de que assim, o negócio cresceu através da geração de caixa própria, entendeu? Muito bacana. E vocês compartilharam então o início dessa trajetória. Contem aqui para os nossos ouvintes sobre os produtos que vocês têm hoje, né? Inclusive, vocês participaram lá do RP Summit 2025, que aconteceu agora em março. Compartilhem, inclusive, se vocês levaram alguma novidade para o mercado de tecnologia para a gente. Legal. Então, a gente, ao longo desses últimos anos, a gente desenvolveu algumas soluções que a gente acabou colocando no nosso portfólio. E a gente desenvolveu através de uma metodologia que a gente criou e que a gente batizou de ERP Booster. Conta para os ouvintes o que é o ERP Booster. O ERP Booster é uma metodologia onde você identifica qual que é a atividade do ERP, do sistema de gestão, que não é totalmente compatível com a maneira de operar da empresa. Tá? Então, pode ser uma atividade que ela é coberta pelo ERP e que o ERP não faz exatamente da maneira como a empresa quer, ou uma parte, uma atividade que o ERP simplesmente não tem uma solução. Né? Isso acontece. E como o Luciano falou, assim, é absolutamente entendível, porque os ERPs são feitos por uma quantidade enorme de empresas. Então, é impossível um ERP... sanar todas as dores. Todas as dores de todas as empresas é impossível, mesmo que seja um ERP segmentado, que acontece muito. Né? Então, mesmo que seja para uma vertical ou para um segmento específico, isso acontece com uma certa frequência. Né? Então, essa metodologia ERP Booster, você identifica, você mapeia como é o processo e a gente propõe uma solução que mais de 90% das vezes é um software, é um aplicativo que a gente desenvolve do zero ou a gente pega algum aplicativo dentro do nosso portfólio. A gente tem 8 aplicativos, depois eu posso falar um pouco sobre eles. Né? A gente tem 8 aplicativos que estão prontos. A gente, mesmo os prontos, a gente acaba customizando um pouco, porque no final eu estou resolvendo algo que nem o RP consegue resolver, então você precisa customizar. Então é importante isso daí. E aí a gente implanta e dá sequência, porque a gente entende que o software é um animal vivo, né? E a partir do momento que ele entra na operação de uma empresa, ele precisa evoluir. E a gente acredita muito também que a melhor versão do RP é a versão padrão do RP, ou o mais próximo possível da versão padrão. Né? Facilita muito na hora de você fazer um upgrade de versão, etc. Então, algumas coisas muito específicas, atividades, tal, a gente entende que a melhor coisa é você ter um aplicativo que trabalha em paralelo, integrado ao RP, através de APIs, na maioria das vezes, buscando informação do RP,
processando aquela informação dentro do nosso aplicativo e muitas vezes devolvendo a informação para o RP através de informação ou de comando. Muitas vezes a gente devolve um comando a partir daquela informação que foi processada nos nossos aplicativos. Legal. Você poderia citar um case, por exemplo, de alguma empresa que vocês atenderam, citando esses produtos que você comentou, dessas novas soluções e tal? Você consegue dar pra gente uma... Sim. Posso dar Pode. um exemplo aqui que eu acho que ilustra bem o conceito do RP Booster. A gente tem um cliente que instalou recentemente aí um dos maiores RPs do mercado e ele tinha o seguinte problema. A tela de cadastro de cliente e de materiais é enorme para esses RPs. Tem milhares de campos. E ele tinha mais de 80 empresas. Então ele tinha que fazer o mesmo cadastro 80 vezes. Nossa. Isso demoraria muito tempo. Entendeu? Porque ele tem 80 empresas. Então ele tem que cadastrar uma vez e expandir para a empresa. Cadastrar outra vez e expandir para outra empresa. Expandir. Então olha o tempo que ia demorar. É o melhor RP do mercado? Talvez seja o melhor, um dos maiores, né? Melhor não, o maior RP do mercado. Mas ele precisa cobrir vários tipos de negócio. Então ele precisa de uma tela tão grande quanto aquela. A gente fez um RP Booster que tem uma tela, que é um grid, com um formulário com 12 campos. 12 campos, olha. Em vez de ser... Facilitou e muito a vida do cliente. Então, ele ia precisar uma equipe, sei lá, de 6, 7 pessoas para dar conta da parte cadastral dele. Ele tem lá agora uma pessoa só tomando conta. Outra coisa, toda vez que você vai cadastrar, né, que a base de todo de RP é o seu cadastro. Toda vez que você vai cadastrar um material ou um cliente, é sempre parecido com alguma coisa que você já tem. Na nossa solução, a gente embute uma inteligência no RP que é o seguinte... Imagina que você cadastrou um material. Olha, beleza. Então, a gente, a partir daquele cadastro que está no nosso sistema, espelhando e integrando no RP, a gente começa a aplicar uma inteligência nele. Olha, esse cadastro tem esses campos. Está entrando um novo cadastro. Pô, os campos dele são parecidos com esse que já existe? Olha, ele é totalmente parecido, mas mudou esse campo. Será que o cara não digitou errado? A gente alerta ele. Com isso, a gente evita que saia uma nota fiscal depois, um processo de compras errado, né? Porque a gente faz essa validação, né, de todo o universo dos campos, criando esses templates, hein? Consegue, então, todos os processos. Né? Exatamente. Que bacana. Exatamente. Otimiza o tempo do Isso, cliente também. Né? Qual é a maior quantidade de erro num RP? Como é muito grande, as telas são muito complexas, com muitos campos, as pessoas preenchem errado. Luciano, você diria que essa é uma das dificuldades de integrações, por exemplo, que se tem com os RPs? Sim, são as maiores dificuldades de integração estão, né, na disponibilidade das APIs. Vou citar aqui um exemplo do SAP. O SAP, você consegue preencher uma tela dele inteira via API, exceto localização Brasil, parte de imposto, e aí a gente entra com o nosso know-how para a gente conseguir fazer, às vezes, um ABAP para ser chamado através de uma nossa API indiretamente para poder completar aquele campo, para evitar que o cliente tenha que ter um trabalho adicional de conferência, né? Então a gente quer sempre garantir a consistência, porque a gente sabe, se a gente... Com o RP Booster, a gente garantir a entrada do dado de forma correta, as notas fiscais, saídas, o SPED, o que vai integrar depois na solução fiscal adicional, está perfeito e ele não vai ter nenhum tipo de problema. E falando em solução fiscal, eu queria tocar num assunto que nem muita gente gosta de falar, mas que todas as empresas aí do Brasil vão precisar se adequar, que é a reforma tributária. Eu queria entender de vocês... Essa é uma pergunta polêmica. Essa é polêmica. Queria entender de vocês, se a solução de vocês consegue atender os clientes de vocês, como é que tá? A gente entende que algumas coisas são extremamente core de um RP. A parte tributária é uma delas, né? Então, tem algumas partes específicas que a gente acaba não entrando no nível de profundidade que um RP entra. Tá? Então, a gente pode ajudar na operação, né? Por exemplo, da maneira como o Luciano explicou aí, fala, olha, para você fazer um cadastro para 80 empresas, você precisa entrar em X telas e tal. Então, aqui a gente desenvolveu uma solução que você só entra em uma tela e você expande isso imediatamente para 80 empresas. Isso pode ajudar na tua parte tributária fiscal, mas a gente não entra no core do RP, que é
toda a inteligência Agência fiscal, e tal. tributária, isso a gente optou por, porque senão daqui a pouco a gente vira um RP, e a nossa missão não é ser um RP, a nossa missão é fazer com que a empresa esteja o mais satisfeita possível com o RP que ela já tem. Sim. Né? Existem algumas situações onde as empresas é recomendável mudar de RP, trocar de RP, sim, mas muitas vezes não. O fato de você ter 1, 2, 3 operações que você não consegue fazer no teu RP exatamente da maneira como você gostaria, não quer dizer que necessariamente você precisa trocar de RP. Então, assim, a gente quer que as empresas estejam totalmente satisfeitas com os seus RPs. Essa é a nossa missão. Essa é a missão. É complementar. Não é pegar o core do RP, não. Aonde que eu consigo te ajudar para que você seja melhor como RP e a empresa esteja mais satisfeita. Sim. Não. Que bacana. Ricardo, pode ser uma pergunta para o Luciano também. Vocês lidam com um grande volume de dados dentro da empresa, até por essas integrações com outros RPs, e a gente vive em uma era de transformação tecnológica, a gente está passando aí pela transformação da IA generativa, né? Queria entender, dentro da Snap, como vocês ou utilizam ou estão preparados para atender o mercado que está passando por esse momento de inteligência artificial. Tá. Eu começo, acho que você pode dar alguns exemplos práticos, tá? Uhum. A IA, porque no fundo o que a gente ajuda as empresas a resolver? Problemas de negócio. Sim. Que refletem na operação. E a inteligência artificial, ela é uma grande ferramenta para te ajudar a resolver problemas específicos de negócio. Seja do ponto de vista de produtividade, de processamento. Normalmente ela ajuda muitíssimo quando você tem uma quantidade enorme de dados, e a gente lida muito com isso. Mas ela é mais uma ferramenta para a gente oferecer em situações específicas para cada empresa. A gente não acredita muito numa solução de IA que seja igual para todo mundo. Né? Sim. E a gente também não quer reinventar a roda. Tem vários algoritmos e soluções de IA disponíveis que a gente naturalmente já vem mapeando há 2, 3 anos, e que quando a gente se depara com um problema de negócio, né, olha, o meu RP poderia fazer dessa maneira, a gente fala, bom, agora eu acho que para essa tua dificuldade, este algoritmo aqui, que a gente já mapeou, faz sentido para você. A gente pega ele e a gente customiza para aquele problema específico. Tá? Então, a nossa proposta é sempre de marcenaria, de customização, que é algo também que muitas vezes para as grandes empresas é muito difícil de fazer. Né? E a gente, com o porte que a gente tem, o nosso know-how de negócios e tecnologia, a gente usa a IA para atacar um problema de negócio específico. Ah. Bacana. Você quer dar um exemplo? Posso dar um exemplo? Dá um exemplo. Posso dar um exemplo. Apesar de estar na moda aí o chat GPT, né, o LLM, né, o que resolve mais problemas para as empresas, na verdade, é o machine learning, né? É o cara, a rede neural, é o que está por trás ali, né? Até por isso, ele ainda não está sendo amplamente usado nas empresas, porque a gente sabe que os LLMs, eles tendem a, conforme a conversa vai seguindo, lá no final ele começa a se perder, né? Porque ele perde a referência do início e tudo mais. Então, é uma tecnologia em desenvolvimento, tem 2 anos, né? É incrível. E ele vai assumir realmente um papel de ajudante, né? Como a gente viu no filme do Homem de Ferro lá, né? O Jarvis, né? Então, a grande vantagem dele é você pedir de forma natural, né, linguagem natural humana, e ele, usando, né, protocolos de comunicação com softwares, eles acionar um software que pode calcular o machine learning na hora e retornar um dado. Vou dar um exemplo para vocês. A gente atende um público, né, alguns clientes que precisam fazer muitas classificações contábeis. Para eles, é diretamente proporcional ao bolso deles. Se eles classificarem corretamente, eles ganham mais receita. Se classificarem errado, vai para a despesa. Né? Então, o que a gente fez? A gente olhou para essa solução deles lá, e eles têm lá uma equipe lá de 12, 13 analistas que tem que ficar analisando 100 mil lançamentos contábeis por mês. Nossa, 100 mil 100 mil. lançamentos.
100 mil. Então, a chance de errar é enorme. Enorme, com Né? certeza. Então, o que a gente fez? A gente fez uma POC ainda, não foi para produção. A gente colocou uma POC para eles. Vamos colocar um algoritmo de machine learning que vai processar isso com base no seu histórico e te dizer se a classificação está correta ou errada. E aí, com base no histórico deles, a gente acertou 97%. Nossa. 97%. 97%. Aí a diretora... Foi engraçado isso daí. 97. A diretora falou, não, o que acertou, tira. Filtra o que errou, que eu quero ver. Olha. Aí filtramos lá os 3% no detalhe, né? Porque a gente calcula e mantém tudo no detalhe. Primeiro item. Vocês não erraram não, tá certo. Quem errou foi a gente. Não acredito. Quem errou foi a gente. A IA que acertou. Entendeu? Bacana. E a gente... Tinham vários casos nesses 3%, entendeu? É. Então a IA estava na verdade, tá com uma taxa de acerto maior do que o que a gente estava imaginando. Exatamente. Isso foi incrível, foi incrível. É muito incrível isso. Né? A gente está também agora no meio de um projeto com o cliente, onde ele precisa encontrar dentro de uma quantidade enorme de leads, né, de prospects, de possíveis clientes que ele tem e que estão dentro do RP dele, ele precisa encontrar aonde que tem mais chance de conversão. Né? Então, normalmente ele consegue converter uma parte dos clientes que entram em contato, mas aquela outra parte, só que é um banco de dados enorme. Para quem que você liga primeiro? Né? Você liga... E é algo difícil de um ser humano, é uma quantidade enorme. Como tomar essa decisão? Tomar essa decisão. Como é que eu vou priorizar aqui? Exato. Típica solução para uma IA. Né? Então, a gente também tem esse projeto rodando. Então, você vê que assim, são soluções específicas para problemas específicos. Aqui aplica-se muito bem IA. Pode ser que IA não faça sentido para algum tipo de problema, mas para esses que a gente está descrevendo, faz todo o sentido do mundo, entendeu? Vocês comentaram bastante aqui, enquanto a gente está conversando, sobre a questão da personalização e da customização. Como lidar com projetos tão diferentes ao mesmo tempo? Tem um profissional específico para cada projeto? Como funciona essa dinâmica interna? Isso é um grande desafio, né? Porque naturalmente a gente busca a escala, mas o grande diferencial vem da customização. E aí é o seguinte, vou contar algo que aconteceu recentemente. A gente entende que para você ser genérico e trazer soluções que façam sentido para diferentes empresas, porque a gente não é focado num segmento específico, a gente resolve problemas de negócio. Você precisa de pessoas experientes na tua equipe. Né? Eu contei um pouco do início da história, a gente foi trazendo gente muito nova, né? A gente foi formando pessoas dentro de casa e é quase impossível você exigir com uma pessoa de menos de 30 anos que ela sente num dia com uma área financeira para resolver um problema e transformar ele num software, no outro dia com uma área comercial, no outro dia com uma área de RH, que a gente acaba fazendo isso daí. O que a gente resolveu fazer, então? Por outro lado, a gente entende que tem muita gente com 60 anos de idade, com 70 anos de idade, com muita rodagem, muita experiência no mercado e muita energia para continuar entregando valor para as empresas. Então, a gente falou, precisamos tentar aproveitar o máximo possível dessas pessoas. Uma grande parte das empresas não valoriza, acha que não, a pessoa já passou, ou ela não tem energia, não sei o quê. É militarismo, né? Então, óbvio que pro Luciano, que é um cara que faz isso há 30, 35 anos, é fácil. Para um jovem que está fazendo isso há 5, 10 anos, é muito difícil. Então, a gente abriu essa posição dentro da Snap e contratou uma pessoa. A gente falou assim, a gente quer pessoas com mais... engraçado, né? Não, eu quero pessoas com menos de 30 anos. Não, a gente quer pessoas com mais de 60 anos. Que bacana. Que tenham um baita de um currículo, que já passaram por diferentes empresas e que consigam sentar num dia com o diretor financeiro, no outro dia com o diretor comercial e nos ajudar a criar soluções para... Então, foi mais ou menos assim que a gente resolveu um pouco dessa dificuldade de customização, que é real.
né? Sim. A gente usa muita criatividade desse tipo, né? Então, a gente abriu a vaga no LinkedIn, a gente colocou lá a vaga para aposentados. Então, é meio período, né? Trabalha 4 horas por dia, né? E qual que é o seu objetivo? Contribuir para a formação de uma equipe super eficiente, né? Trazer a experiência e ensinar os meninos. A gente tem meninos de maioria de 20, 22, 23 anos, né? Então, estava acabando virando um gargalo eu na equipe. E eu sou um líder formador. Eu gosto muito de formar. Eu comecei dando aula, né? Lá quando eu comecei a minha carreira na escola técnica. E eu sou muito de ensinar. Só que eu sei que ensinar não é pegar na mão e, é assim que se faz, não. É colocar o cara para fazer o desafio. Então, eu coloco eles lá sob minha supervisão. Vamos ver como o cara tá indo. Ele tá indo bem. Não, pegou o caminho errado. Cara, o que você acha disso ou daquilo, né? E eu coloco os 3 pilares, que eu chamo. Estão os 3 pilares do look. Primeiro, entender. Depois, codificar aquilo que você entendeu. Se você não entendeu, não passa para o segundo pilar. Sim. Não, porque você vai fazer alguma coisa que você acha que está certo, mas você ainda não. Então, entender é fundamental. No mundo nosso da tecnologia, tem milhões de siglas para vender livro e cursos e metodologias, e são coisas que as pessoas inventaram lá nos anos 50 e 60 e só vão se trocando o nome das letrinhas. Solid, Clean Code, um monte de coisa. Eu falo para os meninos, olha, tudo isso a gente tem que ler, entender onde se aplica na nossa vida, mas entender, codificar e testar. E testar não é saber se o botão está apertando, é o que você entendeu, do que a fórmula que o cliente te explicou, que você escreveu, documentou. Você vai testar se aquela fórmula está dando aquele resultado esperado. Entendeu? Não existe software bonito nem software feio. Software bonito só na interface gráfica para o usuário. Dali para trás é tudo código. Quem vê aquilo é o computador. Entendeu? Você tem que escrever para o seu próximo amigo, dar a manutenção e você poder ter paz para tirar férias, tirar folga, viajar e passear. Todos somos remotos. Um dia você quer trabalhar da praia, trabalhe da praia. Você tem as suas metas, cumpra as suas metas, siga os 3 pilares, entenda claramente o que você precisa fazer, produza o que você tem que fazer, no nosso caso é código, né? Faça o código e depois teste, codificar, pronto. Isso é o nosso Os pilares mantra. do look. É os pilares do look. Eu queria voltar um pouquinho na parte dos produtos, né? Vocês tinham comentado pra gente que são 8 produtos, né? Isso. Comente um pouco então sobre esses produtos, quais áreas vocês também atendem, como que é? Legal, vamos lá. Então, o primeiro produto que a gente criou lá atrás foi esse produto de planejamento orçamentário financeiro, né? Esse foi o primeiro produto e é um produto do nosso portfólio, que é um produto importante do nosso portfólio. Aí a gente segmentou ele em alguns outros produtos, né? Porque dentro de um planejamento orçamentário financeiro, você planeja despesa, investimento, receita, culminando num lucros e perdas. Mas tem empresas que só querem fazer a parte de planejamento de despesa e investimento, ele não quer planejar outra coisa. Então a gente transformou isso num produto. A parte de receita também, planejamento de receita, a gente também transformou num produto. E o módulo de lucros e perdas também a gente transformou. Então, se você quer buscar toda a informação e você só quer uma interface que te ajude a, de maneira gerencial, avaliar o teu resultado e o teu RP, por alguma razão, não dá as visões que você quer, então esse módulo ou esse produto, ele te ajuda. Então, aí a gente tem alguns. A gente tem também uma solução de gerenciamento de estoque, que na verdade a gente desenvolveu para uma empresa de eventos que precisava primeiro fazer uma proposta comercial com todas as informações vindas do RP, mas o RP mesmo não fazia essa proposta comercial, tinha que fazer num PDF da vida, num Word, dava erro, não sei o quê. Então, a gente primeiro começou com essa solução de proposta comercial, então a gente padronizou as informações e os formatos usados pela equipe comercial. E depois, para a entrega do evento, você precisa fazer uma alocação de produtos que vão para o evento. E aí é gerenciamento de estoque puro. E essa alocação, essas propostas comerciais, olhando para frente nos próximos 6, 7, 8 meses. Então,
o sistema tem uma inteligência por trás que ele já vai entendendo qual evento vai consumir qual produto daqui 3, 4 meses. E diz se você vai ter ou não vai ter produto. Então, começa com proposta comercial, depois todo o gerenciamento de estoque da entrega dessa proposta, e se não tiver produto, imediatamente ele coloca para o RP comprar o produto. Então, ele faz um pedido de compra também. Já soluciona o problema. Já soluciona o problema. Já soluciona o Exatamente. problema, muito específico, entendeu? Então, essa é uma outra solução que a gente chama de Snap Stock, mas que o estoque ele está no meio da solução. A solução começa antes até com proposta comercial, que a gente também transformou numa solução específica que a gente chama de Snap Deal. Né? Então, todos os nomes são Snap alguma coisa que tem a ver com o que ele entrega. Então, você vê que a gente tem diferentes soluções e uma outra solução que a gente tem é um mapa de alocação de recursos. Né? Para algumas empresas, a alocação de pessoas faz parte do core. Né? E às vezes os RPs eles têm dificuldade de fazer esse planejamento de alocação de pessoas. E não só planejar aonde que a pessoa vai estar alocada, em qual projeto ou qual produto, mas também você carregar os custos daquela pessoa para os projetos e produtos específicos. Né? Então, esse mapa de alocação de recursos também é um outro produto que a gente criou e que está dentro do nosso portfólio. Né? Que bacana. Que vem otimizando aí o dia a dia das empresas, integrando RPs de uma forma muito customizada. Matheus, eu tenho uma última pergunta. Claro. Você tem alguma pergunta? Não, vamos lá. Então, vamos lá. Falamos um pouco da história da Snap, de vocês também, como chegaram até essa ideia e como estão transformando o dia a dia desses empresários. E eu queria entender um pouco do futuro agora. Vocês têm uma meta um tanto quanto agressiva aí para 2025, é isso mesmo? Compartilha com a gente quais são os próximos passos para atingir essa meta, como vocês se veem no mercado nos próximos anos. Ah, legal. A gente tem metas agressivas para os próximos vários anos. Vários né? Não é anos. só para 2025. Não. Né? A gente entrou numa fase, o ano passado, muito mais comercial. Né? Então, a gente começou a divulgar mais a empresa, a nossa solução. A gente está bastante confiante de que a gente conseguiu o tão sonhado e desejado Product Market Fit. Né? Ou seja, entender aonde e como que o mercado valoriza essa solução. Então, agora, acho que a nossa missão é comunicar ao máximo possível o conceito ERP Booster, expandir a maneira como a gente ajuda as empresas, no sentido de que o ERP, a gente sempre pensou que as nossas soluções viriam para aquelas empresas que já têm um ERP rodando. Começaram a aparecer para a gente empresas que estão implantando o seu ERP e que já mapearam meia dúzia de atividades que no Go Live do ERP não estará contemplado. Né? Ou porque o ERP não tem aquela solução, ou porque por uma questão de timing ele quer ir para o Go Live, mas ele não tem aquilo lá previsto. Então a gente começou a atuar nas empresas antes delas irem para o Go Live. Isso tem acontecido e isso tem nos ajudado a expandir bastante as nossas possibilidades de atuação. Né? E um último ponto, né, que eu vou dar um spoiler aqui para vocês. Spoiler. A gente gosta, hein? Vou dar um spoiler aqui para vocês. A gente está, agora no segundo semestre, a gente vai lançar a nossa primeira vertical de negócios. Tá? Legal. Conta um pouco mais para os vamos- ouvintes, senão a gente vai ter que gravar mais episódios. Verdade. Claro Tá que bom. vai ter um segundo episódio aqui da Snap, mas Então vamos lá. compartilha já com o eu mercado vou de dar- tecnologia. Eu vou dar um spoiler. Essa vertical cobre uma área da empresa que começa com logi e termina com ística. Então, a gente está trabalhando fortemente, né? Está trazendo uma pessoa, já trouxemos, na verdade, uma pessoa bastante sênior para tocar essa vertical dentro da Snap. Então, é a nossa primeira iniciativa de focar em um segmento específico que a gente acredita bastante, que é o segmento de logística no Brasil. E de onde surgiu essa dor? Boa pergunta.
Aí, assim, logística é enorme, Sim. né? Num país continental como o Brasil. Num país continental como o Brasil, né? E assim, conversando e interagindo com os nossos clientes, e um pouco do que a gente percebeu desenvolvendo essa solução de gerenciamento de estoque que eu falei para vocês, é que tem oportunidades monstruosas aí dentro, entendeu? Então, e eu acho que também tem a ver com o tipo de recurso que está disponível no mercado, e a gente achou uma pessoa fenomenal para encabeçar essa área dentro. Então, é um segmento enorme com uma pessoa pronta para fazer isso daí junto com a gente, entendeu? Então, foi mais ou menos assim. As startups funcionam dessa maneira. É muito mais empírico do que a gente imagina, entendeu? Gente, eu adorei isso. A gente fez praticamente um pré-lançamento. Foi mesmo. Verdade. Esperamos no próximo RP Summit apresentar a solução lá, né? Opa! E como foi o RP Summit para vocês? Olha, foi incrível, tá? Uma dica que eu quero dar para todos os expositores: a gente montou o nosso stand, como todo mundo coloca lá na televisão o nosso marketing, né? Que a equipe de marketing ali toda trabalhou, né? E aí eu comecei a andar pelo stand e ver. Nossa, todos estavam iguais. E não estava chamando a atenção das pessoas. Então, o que eu voltei para o nosso stand e falei: tira o marketing e vamos botar o sistema aí. Vamos fazer com que as pessoas vejam de verdade a solução. A solução. Elas estão ali para isso. Para isso mesmo. Né? Então, foi um sucesso. Chegou uma hora que a gente não conseguia atender. Nossa, é muito bom saber disso, né? Sim, a gente fica muito feliz. A gente fica muito feliz. E assim, muito incrível. O meu comentário é com relação ao público que participa. Ninguém caiu de paraquedas ali. Não tem mesmo. ninguém olhando para ver, deixa eu ver como... Não. Todo mundo tem alguma demanda específica, está buscando alguma coisa. Então, assim, de 10 pessoas que a gente conversava, 10 deram follow-up. São prospects, são possíveis clientes ou parceiros. Legal. Então, A assim... gente fica muito feliz de escutar esse tipo de comentário, né? Exatamente. Muito legal. A gente já tinha um pouco de feeling com relação a isso daí, mas se comprovou na hora da gente se tornar um expositor, entendeu? Que bacana. Bom, então vou pedir para vocês deixarem um recado para os nossos ouvintes, acessarem o site de vocês, também falem um pouco sobre a Snap, mas eu gostei muito de fazer esse lançamento ao vivo, saber sobre a história da Snap. Deixem um recado para os nossos ouvintes. Legal. Bom, pessoal, visitem o nosso site snap.com.br. Vocês vão poder entender um pouco mais do nosso portfólio. E se tiverem oportunidade no próximo RP Summit, visitem também o nosso stand, que a gente vai ter bastante prazer de conversar com vocês e muito provavelmente ajudar vocês a estarem mais satisfeitos com os seus próprios RPs. Gente, muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Foi um prazer conhecer a jornada de vocês e também sobre a Snap Technologies. E ouvintes, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal RP Summit Podcast, que tem muitos episódios já estamos com mais de 60 episódios nesse canal. E eu aguardo vocês em um próximo episódio. Até mais!